Chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos adolescentes deste primeiro trimestre da CPAD em 2025, onde estamos finalizando sobre o tema Gênesis, o livro dos grandes começos, texto escrito pelo pastor João Paulo Mendes. Essa lição 10 que vai trabalhar conosco de forma muito pessoal sobre o tema Esaú e Jacó, dois irmãos e uma promessa. Vale muito a pena você trabalhar esse texto com os teus alunos a partir de algumas bases bíblicas. A leitura bíblica se localiza em Gênesis 25, 19 ao 34 e a mensagem em Gênesis 25, 27. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, você pode se inscrever no canal ou enviar essa aula para alguém. Lembrando a você que eu estou postando aula aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. É fácil de você encontrar. Você pode colocar no Google aí, Janderson Nascimento EBD. Vai ser fácil de você encontrar as nossas plataformas digitais. Que Deus abençoe sua vida. Segue a gente, é que a tua aula seja uma bênção para a glória e honra do Senhor Jesus. Quando nós analisamos a história de Jacó e de Esaú dentro das Escrituras, nós descobrimos que eles são gêmeos. Também entendemos uma grande narrativa bíblica em demonstrar a riqueza da palavra de Deus. Quando você estuda o texto de Gênesis, você descobre que o texto de Gênesis também é chamado de Livro das Gerações. Olha que legal, Livro das Gerações. Nós já entendemos que Gênesis ele tem duas grandes divisões. A primeira divisão está do capítulo 1 ao 11, que é o começo, narra ali os começos das gerações. E no capítulo 12 até o 50, nós vamos encontrar agora as histórias dos patriarcas. Entra aqui a história de Abraão, que a gente já estudou, entra a história de Isaac, que a gente já estudou, e entra agora a história do terceiro patriarca, que é a história do patriarca Jacó. Depois de Jacó vai aparecer a história, então, de José, e a gente finaliza o texto. É importante você ter essa perspectiva. Agora, na narrativa de Jacó, nós vamos entender uma riqueza histórica dentro desse texto que aponta agora para duas grandes nações que vão surgir. A nação de Israel, que tem como pai aqui o próprio Jacó, que recebe o seu nome, e também a nação dos descendentes de Esaú. À luz das Escrituras, nós vamos perceber que essa nação, que é descendente de Esaú, é conhecida na Bíblia como os filhos de Edom, por causa da cor vermelha. E entende-se que Esaú, então, era ruivo. À luz da Escritura, também nós vamos perceber a riqueza desse texto bíblico que nos traz um crescimento em Jesus. Para começar bem, o primeiro ponto da aula de hoje trata, então, sobre o seguinte assunto: as histórias de Esaú e de Jacó. É importante nós observarmos um cuidado que a Escritura traz, especialmente para mim e para você, especialmente para nós que estamos aprendendo. O cuidado de não termos um filho predileto em um relacionamento. E isso acontece com a história desses dois. O primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte assunto: os gêmeos que lutavam no ventre. Se eu já estou te ajudando até aqui, deixa teu comentário aí, porque ajuda a gente a compartilhar a palavra de Deus e alcançar vidas para Jesus. A Bíblia faz questão de dizer que após a oração de Isaac, Rebeca foi curada da sua esterilidade. Isso está em Gênesis 25, versículo 21. E a Bíblia faz questão de dizer que ela teve a oportunidade de gerar dois filhos. Gênesis 25, 22. Jacó e Esaú. E a Bíblia chama os dois de duas grandes nações. Observe a riqueza dos detalhes bíblicos em demonstrar um grande plano de Deus para com essa família, desde a promessa que o Senhor fez a Abraão, o principal patriarca dessa casa. À luz das Escrituras, nós percebemos uma riqueza interessantíssima. Jacó, que se tornou pai da nação de Israel, ele que recebe um novo nome de Israel a partir de uma luta que ele tem com o anjo do Senhor. Entendendo isso, você compreende que o plano de Deus está interligado em tudo. O plano de Deus também está interligado na sua vida. Deus te escolheu desde o ventre, como escolheu também essas duas nações para trazer uma riqueza teológica também para o crescimento de ambos. O segundo subtópico traz, então, outro argumento: o nascimento dos filhos de Isaac.
A Bíblia destaca em Gênesis capítulo 25, versículos 23, 25 e 26, que o nascimento é algo extraordinário, é visto como uma bênção nas Escrituras, especialmente o nascimento de filhos homens. Só que o texto traz algo aqui que é peculiar dessa passagem, que Esaú é o primeiro filho a ser retirado do ventre, mas Jacó nasce com a sua mãozinha grudada nos pés, no calcanhar de Esaú. Daí vem o seu nome. Na cultura bíblica, é muito comum você ver os pais dando um nome, as mães dando nome aos filhos, a partir de uma situação que acontece no nascimento. Alguns recebem os nomes dos seus pais, mas outros recebem os nomes de uma situação. Por exemplo, Esaú recebe esse nome de Esaú porque ele já tinha essa aparência de ser mais cabeludo, ruivinho. Então dá esse sentido de Esaú, vermelho, né? Cabeludo. E o próprio Jacó, ele recebe esse nome porque ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. E essa ideia de agarrado no calcanhar do seu irmão já traz essa perspectiva de ser trapaceiro, daquele que gruda, daquele que é insistente. E isso traz aqui uma perspectiva tão interessante sobre a vida de Jacó depois, no seu crescimento em Cristo, no seu crescimento conforme a palavra de Deus. Ele foi estabelecido, o seu nome foi estabelecido a partir de uma situação que ele viveu. E essa situação que ele viveu descreveu então a sua personalidade. Mas aqui também nós aprendemos, à luz da Escritura, que Deus ele transforma o nosso caráter, a nossa personalidade, quando nós deixamos ele trabalhar em nós. Avançando, o terceiro subtópico trata sobre outro argumento, gêmeos, porém diferentes. A própria Bíblia faz questão de dizer que Esaú gostava do campo, isso está em Gênesis 25, 27. E Jacó gostava de ficar mais no lar, perto da sua mãe. Gênesis 25, 27. Observe, são gêmeos, mas possuem personalidades diferentes. São irmãos, foram criados da mesma maneira, porém, têm personalidades diferentes. E aí você percebe, dentro das Escrituras, essa riqueza. Você pode ter irmãos, mas você não é igual ao seu irmão. Você tem a sua própria personalidade, você tem o seu jeito de ser. E isso demonstra o seu crescimento, demonstra também a sua construção de caráter, a sua construção de pessoa. Isso quer dizer, conforme as Escrituras, que a sua experiência também conta na sua vida espiritual. Por isso que todos nós precisamos ter uma experiência espiritual com Cristo. Avançando, espero estar ajudando você. O segundo ponto da lição trata sobre os conflitos entre os irmãos. Eram irmãos, mas também brigavam. O primeiro subtópico destaca sobre a venda da primogenitura. A Bíblia faz questão em dizer que Esaú era dado ao campo e Jacó era mais cuidadoso no lar. Porém, a Bíblia também descreve o perfil de Jacó sobre a sua esperteza, sobre a sua questão de utilizar a situação em benefício próprio. Daí o sentido, então, do significado do seu nome, de ser trapaceiro. A própria Bíblia fala que a primogenitura é algo assim dado ao primeiro filho. E isso é algo honroso em uma cultura judaica. Isso porque o primeiro filho recebia a primogenitura e essa porção da primogenitura era uma porção dobrada, especialmente na herança. Porque se o pai morresse, ele teria que cuidar da mãe e dos seus irmãos. Então a sua riqueza era um pouco maior. Daí vem o sentido de porção dobrada. Porém, Jacó e Esaú eram gêmeos. E aí há essa disputa de querer saber quem era o mais velho. O texto bíblico destaca que Esaú era o mais velho, Jacó o mais novo por ter nascido depois. Porém, o texto também diz que Jacó, ele praticamente utiliza da situação para poder ter benefício pessoal. E outro detalhe que você vai perceber é que Esaú não valorizava o ato da primogenitura. Ele jogava fora a primogenitura, a tal ponto de ser desobediente à sua mãe, ao seu pai, se casar com mulheres que não eram do seu agrado, e o texto também diz que ele foi capaz de trocar a sua primogenitura por um prato de lentilhas, comida. Ele não valorizava essa responsabilidade, essa honra dada pelos seus pais, mas ele queria ter um interesse próprio. E aqui nós encontramos duas situações.
Um que quer a primogenitura e o outro que despreza. Um que faz de tudo para poder retirar do seu irmão e o outro que não está nem aí. E aqui nós vamos perceber que essa construção de caráter é diferente. E aí você percebe que Jacó pega esse direito para si. Em Gênesis 25, versículos 32 ao 34, descreve isso. Avançando, o segundo subtópico destaca sobre desprezando as coisas do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17, descreve que Esaú desprezou o direito da primogenitura. Ele joga fora aquilo que era dado a ele. Ele joga fora as bênçãos de Deus, em outras palavras. Existem muitas pessoas hoje dentro da igreja que estão na igreja e jogam fora os benefícios de estar diante do Senhor. Jogam fora o chamado, jogam fora a responsabilidade de estar num grupo, jogam fora aquilo que foi conquistado na cruz para eles. E você percebe que não há um grande valor pela vida religiosa e pela vida também que serve ao Senhor. É por isso que nós precisamos tomar esse cuidado de não cair na tentação de Esaú, de desprezar as coisas de Deus. Mas devemos valorizar aquilo que Deus nos concedeu. É aquilo que eu disse para você. Um valorizava e outro não. Um tinha e outro queria. E aí você percebe essa riqueza bíblica em demonstrar que nós não podemos desprezar as coisas que vêm de Deus. Você não pode desprezar o teu chamado, não pode desprezar aquilo que Deus lhe confiou e precisa avançar em Jesus. O terceiro subtópico destaca sobre a bênção tomada. A Bíblia diz que quando chegou o tempo que Isaac envelheceu, Esaú foi para receber a bênção do seu pai, a bênção que ele tinha desprezado. Porém, Jacó se disfarçou enquanto seu irmão estava no campo de caça, se disfarçou de Esaú, e a própria Bíblia diz que ele tomou a bênção do seu irmão. Gênesis capítulo 27, versículo 1 ao 4, descreve isso para a gente. E disfarçado, ele tomou o lugar do seu irmão e a bênção do seu pai Isaque sobre ele. Gênesis capítulo 27, versículos 18 ao 29, descreve isso para a gente. Observe, ele toma aquilo que não era dele, mas ele busca isso porque o seu irmão despreza. E aí você percebe uma verdadeira guerra em família acontecendo aqui. O Jacó toma da trapaça para poder ter benefício pessoal. Esse não era o caminho, porque Deus tinha feito a ele uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. Nós não podemos adiantar o caminho, pegar um atalho para chegar aonde Deus deseja para nós. Devemos aguardar o tempo certo, porque as promessas de Deus também se cumprem em nossas vidas. Avançando, o terceiro ponto destaca que Deus escolheu Jacó. E o processo dessa escolha é um processo que trabalha muito na vida de Jacó, um processo de arrependimento. O primeiro subtópico destaca sobre a fuga do seu lar. Jacó teve que fugir de casa, porque o seu irmão agiu com ira contra ele. Gênesis capítulo 27, versículos 36 ao 41, descreve isso. Ele teve que fugir para os seus parentes, para o lar do irmão da sua mãe, Labão. Gênesis 27, versículos 42 ao 44, descreve isso. Fugiu sem bens, sem nada, por causa da sua atitude errada. Quando nós cometemos pecados, quando nós erramos, nós infelizmente perdemos grandes benefícios. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, Deus então se revela para nós. E no caminho da fuga, Jacó teve um encontro com Deus. Dormindo sobre uma pedra, Jacó teve um encontro com Deus. E todos nós precisamos ter um encontro com Deus. E esse encontro com Deus nos ajuda agora a mudar de vida. Nesse processo, Jacó foi sendo tratado pelo Senhor. O segundo subtópico do terceiro ponto destaca que aquele que era um enganador passa a ser enganado. Aquilo que ele plantou, ele colheu. Ele foi enganado pelo seu próprio sogro, Labão. A Bíblia faz questão de dizer que ele foi enganado no seu casamento. Ele trabalhou para se casar com a sua esposa Raquel e a própria Bíblia faz questão de descrever que foi dada a ele Lia. A Bíblia fala que ele foi enganado pelo seu sogro e teve que trabalhar mais 7 anos, 14 anos para ter o amor da sua vida. Observe, ele que era trapaceiro passa a ser trapaceado. Ele colhe aquilo que ele planta. Ele colhe aquilo que ele agiu de má fé. E aí você percebe que mesmo nisso, o Senhor foi honrando Jacó, foi trabalhando com ele e abençoando a sua vida. Nós precisamos entender que nada na nossa vida
acontece sem a permissão e sem a bênção de Deus. Ele reconheceu a necessidade de estar em Deus. E ele reconheceu essa necessidade sendo fiel a Deus de todo o seu coração. Avançando, o terceiro subtópico trata sobre Deus mandar Jacó voltar. Quando passou o período, Deus então falou com Jacó para sair do lar do seu sogro Labão e retornar para sua casa. No caminho, Deus então concedeu a Jacó a oportunidade de mudar de vida, receber um novo nome chamado Israel, onde ele tem uma luta contra um anjo do Senhor. Encontrando seu irmão Esaú, que ele tinha medo, há então o perdão, há então o estabelecer da bênção de Deus sobre a sua vida. E ele então decide ser fiel ao Senhor de todo o seu coração. E eu espero que essa aula possa ter te ajudado em Cristo Jesus, que você seja um instrumento de Deus na tua escola bíblica dominical, que os teus alunos sejam edificados para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, deixa aí teu comentário, porque ele ajuda a gente também. Tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá. Não se esquece que toda quinta-feira eu estou postando aula para você com antecedência aqui no canal. Então toda quinta ao meio-dia tem aula disponível para você ser edificado em Jesus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como teu Salvador. Deixa aí o comentário, eu quero Jesus, nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você precisa de oração também, coloca aí, porque nós vamos ter o prazer de interceder por você, para que Deus te abençoe de uma forma poderosa para a glória de Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto Quem é Quem na Bíblia Sagrada, que você pode estar utilizando para construir a tua aula, da editora Vida Acadêmica. Vale muito a pena você ter esse material em mãos. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o tema Israel, o príncipe que lutou com Deus. Que Deus abençoe você. E até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.